Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, meus estimados colegas, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde na Bahia. Nesse vídeo, eu vou falar de um assunto super importante para todos nós. Vou falar sobre a aposentadoria. Vou falar aqui de forma especial da aposentadoria especial, que é a categoria em que nós nos enquadramos, mas também eu já adianto que a emenda constitucional 103 de 2019, ela nos permite também escolher. Inclusive, a gente pode querer, no caso aí, especialmente quem já está se aposentando agora, pode escolher, inclusive, se aposentar por outra regra, não a de aposentadoria especial. Então, é possível você fazer essa escolha e eu vou trazer esse assunto nesse vídeo. Eu sei que é assunto que vai render para mais de um vídeo, e é importante a gente trazer aqui detalhes. Então, preste atenção nesse vídeo, se inscreva no canal, porque vou fazer mais vídeos com esse tema, inclusive aí com outras possibilidades. Aqui eu já trago a imagem, né, do Congresso Nacional, que é quem faz essas alterações com relação à aposentadoria. E eu sei que certamente essa não será mesmo a última reforma. Claro que ainda serão necessárias outras reformas, aí a cada 5 anos, praticamente, está sendo necessário nova reforma da Previdência. Isso porque a Previdência ela não está se sustentando. No último ano fechou com um rombo de 200 bilhões de reais, ou seja, é muito menos contribuição e mais pagamento de aposentadorias. Então, o valor que nós estamos contribuindo hoje está sendo útil para pagar o salário dos que já estão aposentados. E o nosso salário, quando a gente for é, se aposentar. Isso vai depender da contribuição ainda dos que estiverem na ativa. É assim que o dinheiro é gerado para a Previdência Social. Mas o direito já é assegurado de hoje. Portanto, eu quero chamar a sua atenção também para um outro tema. Eu tenho um grupo de educação financeira onde a gente faz essa motivação para que a gente não dependa apenas, não confie a nossa melhor idade unicamente em uma previdência do governo. Previdência essa que você vê aqui na imagem, organizada por políticos. No geral, nenhuma reforma é boa para o trabalhador. Isso porque o governo não está se sustentando nas contas públicas, né? Então tem um déficit muito alto. Mas vamos entender aqui sobre a aposentadoria para o agente de saúde e o agente de combate às endemias. Bem, falando aqui de início, você já ouviu o que eu disse, que nós temos basicamente a aposentadoria especial agora como direito constitucional. Nós estamos na Constituição, um privilégio da nossa categoria. Então, nós já temos assegurada a aposentadoria especial, mas ainda falta regulamentar. Então, lá diz que é direito, aposentadoria especial e insalubridade. Agora tem que regulamentar uma lei com mais detalhes, dizendo os critérios dessa aposentadoria especial. E é isso que as categorias que nos representam, elas estão buscando. Claro que falta ainda uma união, consenso entre elas. Aqui eu falo de FENARAS, CONACs, não há um consenso entre elas, mas estão, de certa forma, todas elas com o mesmo empenho, né, de buscar os direitos para nós. Mas eu chamo a atenção, é preciso fazer tudo com muito cautela, com muito estudo, porque uma palavra mal colocada pode nos tirar alguns direitos também no futuro, quando nós formos usufruir do direito à aposentadoria. Então, tudo é necessário, inclusive fator previdenciário, vai entrar, não vai entrar, não é só definir idade e tempo de contribuição. Tem muita coisa. É isso que eu vou trazer hoje. Portanto, a aposentadoria especial que nós temos direito, ela tem alguns critérios, critérios esses que eu quero trazer para você, que essas nossas categorias que nos representam, elas têm que ter essa atenção em colocar um texto sugestivo, né, para o Congresso, mas, por exemplo, é, nós conseguimos a aposentadoria especial, por exemplo, 25 anos de contribuição. Pode até tentar querer baixar a idade, mas a gente sabe que é um pouco difícil disso também acontecer. 25 anos de contribuição, pode ter uma diferença ali de homem e mulher, isso tudo ainda está para ser regulamentado. É, a idade, então,
a nova reforma ela mudou a idade. Ou seja, você que é agente de saúde e de endemias que entrou nessa profissão em 2020, a sua realidade é diferente. Então, nós temos diversos tipos de oportunidade de previdência para se aposentar, mas nenhuma é tão boa que venha nos facilitar. Ah, eu só quero essa. A gente acha que a especial, sim, vai ser a melhor, a mais utilizada. Mas você pode, como eu disse antes, escolher outro tipo, outra regra previdenciária. Se você é agente comunitário de saúde, que entrou antes dessa reforma em 2019, então você tem um direito assegurado. Mesmo com as mudanças que ocorreram em 2019, o governo permite que você escolha qual é o melhor sistema de previdência para você, qual é a melhor regra. Então, a gente vai fazer essa escolha, mas você que entrou após 2019, ou seja, em 2020 para cá, a sua regra é unicamente a aposentadoria especial e 25 anos de contribuição, porque a nossa atividade de risco, ela, riscos biológicos, se enquadra nessa de 25 anos de contribuição, e não vai nem aqui muito pela questão da insalubridade. Ah, se a insalubridade for para 40%, não está muito ligado ainda com relação à previdência. Claro que pode até ter essa mudança, mas no texto também diz que 15 anos, claro, tem lá os riscos, né, químicos, né, muito sérios, né, profissionais que trabalham aí, por exemplo, com produtos químicos altamente tóxicos também, explosivos, né? Então, esses são 15 anos, tem outros ali 20 anos, e nós que nos enquadramos em riscos biológicos, 25 anos de contribuição. Para você que entrou a partir de 2020, por exemplo, depois da reforma, a sua regra é essa, é básica, é simples. Você precisa ter 25 anos de contribuição, no mínimo, e no mínimo 60 anos de idade. A sua regra é essa, é simples. Mas para nós que estamos como profissionais já há mais tempo, nós temos outras regras, inclusive de transição. Então, nós temos regras de transição, ou seja, eu não vou me aposentar com essa regra de 25 anos de contribuição e 60 de idade. Claro, a não ser que no final das contas fique por igual, mas a minha regra é a de transição, porque eu sou profissional, já contribuo com a Previdência antes de 2009, já contribuía. Então a minha regra é a de transição. Nesse caso, eu vou precisar, ainda 25 anos de idade, o mínimo, isso é o martelo batido, mas com relação à idade não ficou definido. Então, no meu caso, eu tenho um sistema de pontos. Então, o servidor público, nós estamos aí no mesmo sistema de pontos, ou seja, 86 pontos. Aí você vai somar a sua idade com o tempo de contribuição. O mínimo é 25 anos, então se você para formar 86 pontos, digamos que seria também ainda 61 anos de idade com 25 de contribuição. Aí você completaria também aí os 86 pontos. Então, essa é a regra. Claro, pode beneficiar alguns aí que, por exemplo, trabalhou 15 anos como agente comunitário de saúde, mas trabalhou 10 em outra função. Também pode somar esse tempo e, claro, aqueles que chegaram depois, começaram a trabalhar um pouco mais tarde também. Então, de qualquer forma, a regra é essa, 25 anos de contribuição. Então, ficou um pouco parecido essa regra de transição e a definitiva que eu já acabei de falar, mas é importante a gente entender. Então, eu vou mostrar aqui agora. Então, a terceira regra aqui para nós é essa, ó. É a soma de 86 pontos, com 25 anos de efetiva exposição. Então, a gente tem que ter 25 anos de trabalho mesmo, e a idade, de forma que venha a somar 86 pontos. Essa regra aqui de 66 pontos é para quem está ali em riscos químicos, né? Produtos altamente tóxicos, né? Atividades muito mais perigosas. Então, tem essa outra aqui que é intermediária, e nós estamos nessa terceira. Ou seja, é aposentadoria especial, mas digamos que é mais brando, é a exposição ao risco, né? Aqui vai dizer que os filiados depois da reforma, então não há o sistema de pontos. Então, para você que entrou aí depois de 2019, você não precisa se preocupar em 60 pontos, mas a sua regra é 25 anos de contribuição e 60 de idade. Mas eu já adianto, pode ser que no futuro isso seja mais,
adiado novamente. Pode ser que a próxima reforma bote 62 anos com 25 de contribuição ou 27. Então, mais mudanças ainda devem acontecer. Mas se acontecer, você tem como optar, porque você já contribuía antes dessa futura reforma. Então, você pode optar em ficar com a regra anterior. Então, no caso aí, dessa regra que eu disse, vai servir para quem entrou depois de 2020. Para nós que estamos há mais tempo, ainda nós temos como optar por esse sistema de pontos dentro da aposentadoria especial, mas você pode também querer outro tipo de aposentadoria, aquela da regra de 86 pontos, 96. Pode ser que é melhor para você, você vai ter praticamente que fazer muito cálculo no final aí na sua aposentadoria. Ou até recorrer, claro, a um advogado, né, direito previdenciário. Por que que você precisa fazer isso? Por que que a aposentadoria especial, de longe, não já se diz que é a melhor? Porque pela lei atual, como ainda não está regulamentada esses detalhes, o que nós temos ainda é que tem o fator previdenciário. Isso é o quê? Ou seja, você vai se aposentar de acordo com essa pontuação, idade, tempo de contribuição, mas tem outro critério, que eu acho que é um dos ruins também, que é você para definir qual será o valor do seu salário. Então, de início, você já fique sabendo, você não vai se aposentar recebendo, pela lei atual, você não vai receber o mesmo salário que você tem hoje. Então, você vai ter sim uma diminuição de salário. Então, por enquanto, a regra é essa. Então, todos que estão se aposentando no momento, a regra é perde muito parte do salário. Então, imagina aí você está recebendo ali 3.500 e no mês seguinte se aposentou, passa a receber, por exemplo, 1.800, R$ 2.000, né? Então vai depender do tempo que você contribuiu, da média do seu salário. É esse o segredo que não é bom. E poucos têm falado disso, que tem uma média. Então, para nós que estamos há mais tempo na Previdência, contribuindo, nós temos, o nosso salário será, a regra atual vai ser baseado em 60%. Eu fiz aqui o cálculo, levei tempo, um dia todo fazendo esse cálculo. Claro que não estou dizendo que é o mais certo, eu não sou advogado em direito previdenciário. Mas aqui tem um exemplo. 25 anos, isso aqui não tem para onde fugir, é a regra atual vigente. E o sistema de pontos é formar 86 pontos. No meu caso aqui, eu venho superar 86, por exemplo, aqui pela regra atual, só em 2042. Isso devido à minha idade ainda, tenho só 35 anos. Então, o que é que acontece? A regra vai permitir para muitos aí, o coeficiente de salário é 60%. Então, digamos que de tudo que você contribuiu, do primeira contribuição quando você entrou até hoje, eles somam todo o valor do seu salário. Então, você começou ganhando lá, por exemplo, era R$ 300 o primeiro salário. E o de hoje é 3.500, 4.000. Então, eles vão somar todo esse salário e vão fazer uma média. O ruim é o quê? Que nossos primeiros salários eram muito fracos, eram ruins. Então, era até muito menos do que um salário mínimo às vezes. Então, claro, vai depender da sua realidade, mas era nisso. Então, o ruim é isso. E os deputados, quando discutem isso, eles praticamente passam esses textos e a gente não percebe, vai saber depois. Então, o coeficiente salarial, que quase ninguém sabe, é isso. Então, a lei hoje tirou apenas ali 60%, ou seja, você quando fosse aposentar, a lei é 60% do da média do seu salário. Então não é nem 100% ainda. Então a média, por exemplo, aqui do salário, isso aqui foi o meu cálculo, ó. Claro, eu não estou ainda no tempo de me aposentar. Tenho 16 anos de contribuição, 35 anos de idade, mas eu já me interesso por esse assunto. Então, no meu caso aqui hoje, isso aqui é real. A minha média de salário é R$ 1.616. Comecei ganhando 450 em 2008, né? Com o salário de hoje, que já supera 3.500. Então, a minha média é 1.616. Então, para os deputados, o Congresso definiu isso. Senado. Então, digamos que a minha média é R$ 1.616. Mas também agora tem um outro ponto positivo, menos mal, menos pior. É que tem uma correção aqui, ó, corrigido pelo INPC, Índice Nacional de Preço do Consumidor, do IBGE. Então, claro, se eu recebia R$ 400, eles corrigem essa média
R$ 400 em 2008. R$ 400 hoje equivale a quanto? Então, R$ 400 hoje, por exemplo, equivale a... Eu até fiz aqui na tabela, R$ 400 aqui, ó, exatamente, ó. R$ 476 o meu primeiro salário. Hoje, o governo corrige para 1.155. Então, eles vão fazer a minha média de salário, não pelo 476, mas pela correção, pela questão da inflação. Então, esse dinheiro 476 se torna 1.100. Mesmo assim, ainda é um valor muito baixo. Imagina aí, eu começar entre 1.100 e 3.300, a minha média salarial real, e esse aqui sim, essa aqui já é corrigida a inflação, então seria como se eu tivesse recebido o meu primeiro salário de 1.155. A média desse, do primeiro com esse último, né, de todos eles, no meu caso aqui, ó. Então, eu vou ter, hoje, a minha média de salário. Se eu fosse me aposentar hoje, eu receberia, por exemplo, R$ 2.526. Esse valor seria caso a gente recebesse o salário integral. Como ainda a gente recebe a média, portanto o salário tende a ficar muito mais baixo do que esse valor ainda. Isso se eu tivesse essa condição de mais idade. Por exemplo, se eu tivesse com 60 anos, 61 anos, eu iria me aposentar com R$ 2.526. Então, aqui eu perderia cerca de 1.200, né? R$ 1.200 a menos. Esse seria a minha perda salarial, R$ 1.200. Agora, se você, no meu caso mesmo, eu completo 25 anos em 2033, um critério para se aposentar, mas eu ainda não vou me aposentar em 2033, porque o sistema de pontos, que é a regra de transição, é ter 86 pontos, eu não vou completar. Ok, 25 anos, ou seja, 25 pontos, com mais 44 anos de idade, 25 anos de contribuição. 25 de contribuição com o INSS eu completo em 2033. A regra, uma delas eu faço a cumprir em 2033. Mas eu só teria 44 anos, só terei 44 anos. Então aqui só dá 69 pontos, ou seja, eu não posso me aposentar, porque eu só teria ainda 44 anos. Essa regra aqui de transição, ela não está dizendo que é obrigatório uma idade mínima. Isso ficou livre. Mas, claro, que daqui que você vai completar 25 anos de contribuição, praticamente você, para somar 86 pontos, você vai ter 60 anos de idade também. Então, é um pouco ainda, digamos que difícil de você conseguir formar esses 86 pontos, se você vai ter aí só, por exemplo, 52 anos de idade, é difícil. Como é que vai fazer? A não ser que você tenha 52 anos de idade e você já trabalhou 34. Mas aí acho que nem bate a conta, né? Não, não daria conta. Você começou com 18, se você hoje está com 55 anos. Não, 18 com 58. Aí você teria 40 anos de trabalho. Aí sim, você já cumpriu 40 anos de trabalho com 25 de contribuição, daria 65. Não, 40 anos de trabalho. Você começou ali com 18, 58, aí sim já daria 58, 83. Ainda faltava ainda 2 anos de trabalho, ó. É um pouco difícil mesmo esse cálculo. Então vamos tentar simplificar aqui. O que é que você precisa entender? Você que começou antes de 2019, você tem uma regra de transição, ou seja, a regra da Previdência atual é 25 anos e 60 anos de idade, homem e mulher. Isso para funcionário público, para nós. Para os outros ainda é muito mais, tem que trabalhar mais tempo. Nós ainda estamos como especial, por isso que é 25 anos. Então a gente precisa, esses que estão entrando agora, eles não vão precisar fazer essa soma de ponto. Eles vão precisar chegar aos 60 anos de idade e ter trabalhado 25. Aí já se aposenta. Mas nós que entramos antes, a gente precisa ter no mínimo 25. Não vai importar a idade, pode ser até antes de 60 anos, desde que você some 86 pontos. Então, nesse caso aí, com 25 anos, não dá para somar antes, por exemplo, 55 anos de idade. Você começou a trabalhar, vamos botar aqui, você hoje tem 55 anos, a idade, vou botar aqui um exemplo, né? Fica fácil. Você está com 55 anos, você começou a trabalhar
Você começou a trabalhar com 20 anos, aqui eu vou botar contribuição, né? Contribuição INSS. Se você começou a trabalhar com 20 anos, hoje você está com 35 de contribuição, não é isso? Nesse caso aqui, aí sim, a regra do. Aqui já dá 35 com 55 dá 90 pontos. Então você já cumpre, porque é 86 pontos, ó. No meu caso aqui é entre 2041 e 2042. Então vamos dizer aqui outra hipótese. Você quer se aposentar com 55, você precisa ter contribuído por 31 anos. Então, se você tem 31 anos de serviço, se você tem 31 anos aí de ACE, você tendo uma idade de 55, você pode se aposentar, porque já dá 86 pontos. Isso significa dizer que você começou a trabalhar com 24 anos. Então, se você entrou aí com 24 anos na profissão, ó, início, idade, vamos botar aqui, você começou, tomou posse com 24 anos, você já trabalhou, hoje você tem 55, significa que você trabalhou por 31 anos. Então, você trabalhou por 31 anos. Aqui ó, você vê que está bem acima dos 25, né? Então, porque se fosse só 25, não daria 86 pontos. Aqui dá 86 pontos, ó, 55 com 31, 86. Então, esse simulado aqui vale para você. Se você começou com 24 anos, hoje você tem 55, significa que você já contribuiu com 31 anos. 31 anos, viu? Então, agora, aqui, quando você contribuiu com 31, significa que você contribuiu 6 anos a mais, ó. 6 anos a mais. Esses 6 anos a mais, ele vai ser bom para aumentar a sua média de salário. Então, veja aqui, como você foi para 31 anos, ó, você tem direito a receber 72% da média do seu salário. Entendeu? Então, digamos que hoje seria aqui, nesse exemplo, pela contribuição que eu fiz, seu salário ficaria em R$ 1.820. Aposentadoria, R$ 1.820. Nesse exemplo aqui, o contribuinte ele fez a contribuição por 31 anos. Então, ele vai ter um direito a mais, que é uma outra regra, ou seja, um acréscimo nesse direito, que é 2% de aumento da média salarial a cada ano que passou de contribuição. Ou seja, o que passou de 25 anos, que é a lei obriga, o que passar de 25 anos vai servir, ou seja, se você trabalhar mais do que esses 25 anos, vai ser bom para melhorar a média do seu salário. Então, veja no exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, a pessoa trabalhou 31 anos. Então, se ele trabalhasse só 25 anos, ele só teria direito a 60% do seu salário, da média salarial corrigida com a inflação. Então, aqui ele vai. Como que isso é feito? Eu vou mostrar aqui na tabela ao lado. Por exemplo, aqui, ó, a minha contribuição. Ou seja, a minha média de salário que eu já recebi como profissional foi de R$ 312 mil. Isso aqui foi o que eu recebi em 16 anos como agente comunitário de saúde, 193 meses. Ou seja, eu contribuí com o governo 193 vezes. A lei obriga também, continua sendo uma regra, você precisa contribuir pelo menos 150 vezes ou 180 vezes. Então, a contribuição mínima 15 anos, claro, mas tem que ter um tempo de exposição de trabalho de 25 anos. Então, claro que você vai contribuir por 25, né? Mas, nesse caso aqui, eu já tenho 193 contribuições. O salário foi 400, né? 400 e poucos, 476. Então, aqui, ó, todo o salário que eu recebi. Isso aqui eu fiz cálculo na mão, mesmo aqui usando o meu contra-cheque, tudo, informação que eu tinha. Então, esse foi o que eu recebi, esse seria o valor hoje corrigido pela inflação. Então, de 470 até 3.900 salário bruto. Então, eu recebi 312 mil em 193 meses de contribuição. Isso dá um total de. A minha média de salário seria de 969. Mas aqui ainda não entrou a correção da inflação. Quando bota a correção da inflação nessa coluna E aqui,
Então, claro, esses últimos salários, eles praticamente não tiveram inflação, então é o mesmo cálculo. Agora, os outros aqui antigos, ó, recebi 1.820, hoje seria, o governo entende que é como se eu tivesse contribuído com R$ 2.600 do de hoje. Então, a minha média de salário hoje dá R$ 1.616. Então, essa aqui é a minha média de salário. Dessa média, se eu fosse me aposentar com 25 anos, eu só tenho direito a 60% desse valor. Então, essa regra aqui foi muito maldosa. Então, além do seu salário ficar baixo, porque pega as primeiras contribuições com as de hoje, ainda você não tem direito a 100% desse valor. Eu acho que aqui muita gente não percebeu e entrou essa cláusula aí para nos prejudicar. Então, só tem direito a 60% dessa média. Ficou muito ruim esse critério, muito ruim mesmo. Então, ainda está vigente essa regra para quem está se aposentando no momento, até que a gente venha conseguir aí, por exemplo, a aposentadoria com paridade de salário, né, integral, ou seja, que vai ser o mesmo salário que a gente está recebendo hoje. Então, seria muito bom a gente conseguir se aposentar com esse mesmo salário de hoje. Então, baseado aqui em 3.900. Mas, do jeito que está, inclusive a Fenaras é que está mais pegando aqui nessa possibilidade, né, de aposentadoria especial, mas com salário integral. Para ficar melhor compreendido, o salário integral aqui não é o salário bruto que eu recebi, o último salário em 2024, mas sim 100% da média de todas as contribuições que eu fiz, ou seja, R$ 2.526. Conax já está mais pensando na questão de idade, de reduzir um pouco a idade. Ali, por exemplo, acho que 52 anos, né? Então a Conax está mais pensando nisso. Mas tem que ver também essa questão de pontos. Vai reduzir a idade, mas vai manter 86 pontos? Não vai ter ninguém com 52 anos alcançando 86 pontos. Então a gente tem que ver essa mudança aí. Então teria que não ter mais esse critério de pontos. Mas se for prevalecer o outro critério de média de coeficiente salarial, você chega com 52 anos, se aposenta, que tem idade, 25 contribuição, mas o ruim seria o quê? Vai fazer esse cálculo do seu salário. E aí, vai ser o cálculo de 60%? Então, isso a Conax precisa também ver esse texto para que venha a ser também o salário integral. Então, vai aposentar com 52? Beleza, isso é bom, mas tem que ser um salário de 100%, manter a integralidade do salário. Então, eu acho que é uma discussão importante. É um assunto muito complexo. Então, você viu aqui esse valor, esse foi o real que eu recebi, mas esses 312 mil que eu recebi, hoje equivalem, a Previdência faz uma correção devido à inflação, né? A correção aí nesses 15 anos, hoje seria igual a 486 mil. Aí sim, o cálculo vai ser feito em 486 mil, que é corrigido com a inflação, dividido por 193 meses que eu contribuí. Aí vai dar a média aritmétrica ali do menor para o maior salário, R$ 2.500. O ruim é que, ainda em cima desses 2.500, vai entrar uma outra regra maldosa, que é só ter direito a 60%, mais 2% a cada ano que você exceder 25 anos de contribuição. Então vamos aqui voltar, você já entendeu agora. Então aqui está correto, ó. Esse seria se eu fosse receber 100% da minha média de salário corrigida da inflação, seria 2.500, mas o governo disse, não, só vai ter direito a 60% da média. Então, não é nem do último salário, é 60% da média. Então, isso ficou ruim, viu? Então, digamos que eu fosse me aposentar, seria R$ 1.516. Mas como? Com 25 anos eu não tenho ainda a pontuação 86, porque eu tenho 44 anos somente. Então, aqui por exemplo, eu vou tendo um aumento de 2% a cada ano. Era 60, vai para 62, vai para 64. Isso para quem tem, por exemplo, nesse exemplo aqui, 31 anos, vai conseguir 31 anos de contribuição, é aqui, ó, vai conseguir o salário aumentar para 1.819. Isso aqui porque ele vai receber 72% da média, porque ele passou 6 anos a mais. Ou seja, tem direito aí a 12% a mais da média do salário. Então, ao invés de ser o salário de 1.516, vai passar para um salário aí de R$ 1.819. Isso representa aí, para o seu salário de hoje, ou seja, 50%.
Então, se você tem dificuldade para fazer essa conta, que eu sei que é muito ruim, até para explicar não é fácil, você pode pensar aí, pela regra da aposentadoria especial, como ainda está vigente, antes de ser regulamentada, como a Fenaras, como a Conax está pleiteando, a regra é essa. Então, basicamente, você vai receber aí 50% do seu salário. Se você ganha hoje 4 mil, o seu salário de aposentadoria hoje seria 2 mil reais. Claro que existem casos e casos. E a mesma condição de um não vai servir para o outro, porque um contribuiu mais tempo, o outro contribuiu menos. Então, o valor de salário dos IACs, quando se aposentam, não são iguais. Não são iguais. Então, cada um vai ter um valor diferente. Serão iguais quando conseguir essa aprovação aí do que está em tramitação no Congresso, que por exemplo, é, aposentar com 25 anos de contribuição, e ter aposentar com salário integral. Aí sim seria um grande ganho. Eu acho que é aí que deve estar mesmo a luta. Não é nem tanto de baixar a idade. Eu acho que baixar a idade, ah, tem que baixar para 52 anos. Mas se for 52 anos com essa mesma, com esse outro critério, não vai dar muita vantagem, porque vai 52 anos, mas você não vai ganhar 100% do seu salário. Então, esse outro projeto de lei, inclusive a Conax que está liderando, tem que ter também entrar a integralidade. Se não entrar, não vai adiantar baixar para 52 anos. Aí eu mesmo prefiro passar de 25, 27, 28 ou passar de 55 anos, mesmo que a regra seja 52 para se aposentar, porque assim eu iria ter um salário um pouco maior. Então, mesmo que eu possa até diminuir um pouquinho o trabalho na reta final, né? Mas não tem condição de se aposentar mais cedo com metade do salário que você ganha hoje. Então, Conax precisa, claro, ter essa luta também de diminuir a idade, como estava pleiteando, né, para 52 anos, tem ali diferença de 2 anos de homem e mulher, mas tem que garantir também a integralidade. Já Fenaras bate mais nessa questão da integralidade, de se aposentar com a integralidade. Então, a integralidade é sim fundamental. Claro, para quem já está com 65 anos de idade, já quer esse direito de aposentadoria, mas imagina aí você se aposentar com essa média de salário. Você começou a contribuir, talvez com seu salário era R$ 200, isso vai dar uma média hoje muito pequena. Seu salário cai metade do que você ganha hoje. Conselho para você: previdência é complicada. Você viu que até para entender esse vídeo não é fácil. Eu vou falar que você pode ainda optar por outro sistema que não é esse. Tem o sistema de anos, por exemplo, de contribuir 35 anos. Aposentar, por exemplo, por tempo de contribuição, é outro sistema. Tem aposentadoria especial, tem aposentadoria por tempo de contribuição. Então, você contribuiu 35 anos, então talvez para você é melhor se aposentar por essa aposentadoria de 35 anos. Agora tem que ver, claro, para garantir a integralidade do seu salário hoje. Então, tem várias regras. Essa regra aqui, o ruim dela é essa média de salário. Então, você tem que ver qual é a melhor mesmo você já tendo direito à aposentadoria especial, mas para quem já está aí com 62 anos, 63, pode ser que o outro sistema ainda seja melhor. E você tem direito, porque você já contribuía antes, a regra anterior valia para você, antes de 2019. Então, você pode, inclusive, optar. Se você optar por a especial, você vai precisar comprovar, por exemplo, aqui, ó, você vai precisar comprovar a sua condição mesmo de aposentadoria especial, ó. PPP, perfil profissionográfico previdenciário, o LT-CAT. Então, esses laudos aqui, além de você ter o QNIS você pode aí, inclusive, qualquer momento entrar no meu INSS e ver os anos de contribuição que você tem. Então, esses dois aqui, ó, precisa aí do seu município, do seu sindicato, ver com a gestão, com o município, né, para que possa fornecer esses laudos. Então, município ou empregador precisa, quando você for se aposentar, informar, por exemplo, que você é um segurado especial, que seu trabalho é de risco, né? Que você precisa de aposentadoria especial. Então, depende do gestor fazer isso também. O LTCAT, tem o PPP, né? Então, isso aí é importante também para você. E aqui tem outras regras que continuam ativas para nós. A gente pode até, quem está se aposentando hoje, até pode ainda querer a regra de ponto, de 85, 95. Claro que com a regra de transição,
por exemplo, já está talvez em 101 pontos para os homens, né? E essa regra vai até 105 pontos quando será definitiva. Por enquanto, tem essa regra de transição. Ou seja, tem a regra da INSS até 2019, tem a regra criada de 2019 até todos esses que estavam antes de 2019 contribuindo, ainda pode pegar essa regra de transição, mesmo direito de antes de 2019, mais uns aumentos, acréscimos, uns pedágios por ano. Então, tem essa regra aqui, precisa somar 95 pontos, idade e contribuição, ou seja, 60 anos, de idade, 35 de contribuição. Aí, por exemplo, deu 95 pontos. Então, para você, agente comunitário de saúde, também pode ser necessário você ver se essa regra aqui serve para você. Isso porque, ó, a regra, ó que interessante, 85 e 95, permite aposentadoria integral, sem aplicação do fator previdenciário. Então, aqui, ó, essa regra 85 e 95, ela permite. Essa regra permite a aposentadoria integral, ou seja, você receber o mesmo salário que você já estava recebendo agora. Então não vai contar mais aqueles primeiros salários seu, como está na nossa aposentadoria especial, muito ruim esse critério. Agora, essa regra aqui, ela foi extinta em 2019. Mas é como eu te disse, foi extinta, ou seja, quem começou a contribuir em 2020 não vai ter direito a essa regra. Mas quem já estava em 2019, 2018, 2017, ainda pode usar esse direito, ainda pode usar essa regra. Então ainda tem direito à aposentadoria especial, desde que some 95 pontos. Claro, se você já não se aposentou em 2019, hoje já não é mais 95, já vai aumentando. Cada ano vai aumentando um ponto, dois pontos, até chegar em 105. Então, é interessante você fazer cálculo mesmo sobre qual é a melhor regra previdenciária. Então, são muitas regras. E aqui o fator previdenciário, que é muito ruim. Então, essas regras aí, ó, tem outras. É, são diversas regras. Tem regras aí para tudo. Regra do fator previdenciário. Vai somar ali o tempo de contribuição, tem uma alíquota, considera a expectativa de vida. Aqui já é outro assunto. Aqui não é o muito para nós, mas eu quero dizer que tem como você escolher outras regras do INSS além da aposentadoria especial. Mas a gente espera que a aposentadoria especial seja regulamentada e a gente venha a ter mais direitos, especialmente cair essa questão da média salarial. O salário integral já está de excelente nível. E é o que mais a gente precisa, né? Então eu prefiro trabalhar até 2 anos a mais, 3 anos a mais da minha idade mínima para me aposentar, mas eu quero um salário bom para me aposentar. Concluindo, concluindo aqui, eu quero dizer para você, não dependa somente do INSS. Eu digo isso porque hoje eu faço investimentos, eu tiro uma parte do meu salário. Eu hoje consigo economizar 15% do meu salário. Você viu ali quanto que era o meu último salário. Eu consigo tirar 15% e investir. Quando eu invisto, por exemplo, em ações de grandes empresas, do Banco do Brasil, ações do Itaú, de empresas, Vale e diversas outras, ou seja, eu estou me tornando sócio daquelas empresas e eu passo a ter direito também ao lucro gerado por aquelas empresas. Então, se a empresa é boa, ela vai dar lucro. A não ser que você pegue uma empresa ruim. E aí você vai investir em um hortifruti que está lá listado na Bolsa de Valores? Não, porque você sabe que é uma empresa pequena, ninguém sabe quem é que está lá comandando. Agora, um Banco do Brasil, você não confia? Banco que gera mais lucro. Então, seja sócio de coisas aí que você vê que você paga tarifas. O Banco do Brasil é absurdo, cobra tarifas demais. Então, assim, seja sócio deles. Você não pode vencê-los. Então, se junte a eles. Então, passe a lucrar com essa atividade que eles estão fazendo. Não é errado. Então, eu também passo a lucrar com o que os bancos geram de lucro, com o que as empresas geram de lucro. E esses lucros, eles pagam para nós. eh, Alguns pagam todos os meses, outros de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, mas a gente consegue receber todos os meses os dividendos, ou seja, lucro das empresas, dos fundos imobiliários, dos shoppings, dos aluguéis que eles recebem, todos os meses eles pagam para nós. Então, eu quero me aposentar, eu espero que seja com talvez 2, 3 salários mínimos aí já garantidos para a nossa categoria,
e integrais, especialmente salário integral, mas eu quero também receber mais dois, três salários do meus dividendos. E eu conseguirei. Basta eu manter a minha disciplina de investir, fazendo bons investimentos. Então, eu te convido a fazer parte do nosso grupo, né, de educação financeira. Já temos aí mais de 40 agentes de saúde investindo e não sabiam de nada. Claro, eu agradeço a confiança de vocês, já me conhecem um pouco aqui do canal, há mais tempo. E pessoas aí de Alagoas, de Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, de outros estados aqui do norte também, Ceará. Então nós temos aí quase 50 já. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já até passou disso. Então, são pessoas que estão investindo. Eu estou ensinando elas a investir através de aulas no YouTube, com esse mesmo formato aqui, ó, apresentando conteúdos, ensinando tudo passo a passo. Então, todos conseguem investir, é simples, é tranquilo e com uma assessoria fica muito fácil. O mais ruim de investir é quando você não sabe o que fazer. Aí você investe em qualquer empresa, não sabe como que funciona e acaba podendo tomar prejuízo, porque fez escolhas erradas. Então, escolha boas empresas, tranquilas, e a gente sabe fazer essa escolha seguindo bons critérios. Então, eu invisto desde 2019. Comecei por conta própria, parei porque eu não sabia muita coisa, então eu errava, fazia algumas coisas que não davam um bom retorno. Parei, fui estudar, paguei um bom curso, ou seja, gastei um bom dinheiro para isso, quase R$ 2.000 no curso, R$ 1.993 eu paguei, tive essa coragem, mas obtive o conhecimento e hoje eu invisto com muita tranquilidade e consigo ensinar os colegas também a fazerem isso. Então, eu não vou depender só de INSS, mesmo que daqui a pouco venha outra reforma, que venha aumentar a idade, inclusive a nossa, apesar de que nós temos direito já à regra anterior, mas não tem certeza nenhuma sobre a Previdência. É isso que eu quero te chamar a atenção. O futuro a gente não sabe. Então, o Chile, a Previdência quebrou, a Grécia, a Previdência quebrou. Então, assim, mesmo os aposentados não conseguiam receber o salário que tinham direito. Então, isso porque precisa ter dinheiro para pagar o salário do aposentado. Se tem poucas pessoas trabalhando, contribuindo, e hoje cada vez mais as pessoas buscam serviços aí autônomos, né, e não contribuem com a Previdência. Então, depois fica aí complicado ter dinheiro para pagar quem já está aposentado. Então, faça investimentos. Quem sabe você vai receber aí um salário mínimo, né? A mais dos seus dividendos. Vai começar pouquinho. Você vai receber no primeiro mês R$ 3, depois vai para 5, vai para 7, vai para 10, vai para 20. Já tem colega aí, uma de Alagoas, uma colega de Alagoas, que já recebeu R$ 1.800 de, de dividendos. Ela já teve direito a 1.800. Tem alguns dividendos ainda que ela vai receber daqui a alguns dias, mas já está próximo de R$ 1.800. Claro, ela tem feito bons investimentos, né? Também muito preocupada com o seu futuro. Então, tranquilo, faça parte do grupo, fale comigo sobre investimentos que eu vou te ensinar também. Você investir aí. Comece com 50, com 100, mas eu já quero chamar a sua atenção. Dá para investir mais. Então, dá para você investir mais. Claro que tem as despesas, compromissos, todos nós temos, mas também dá para você evitar alguns gastos. Eu não pago juros em nada de atraso, de contas, não faço empréstimo, então eu tenho uma certa organização financeira, muito controle financeiro que me permite investir, tirar uma parte do salário e investir. Então você vai ter o próximo aumento de salário, faça o investimento, continue vivendo com o que você tem hoje. Por exemplo, no próximo aumento de salário, você pega aqueles R$ 300 que aumentou, 200, invista essa diferença. Então, continue vivendo com o que você já tinha hoje. Dá para fazer isso. O que acontece é que o nosso cérebro parece que já adivinha, vou receber aumento, agora eu tenho que gastar mais. E aí, nunca está contente com o salário. Beleza? Então, vem aí mais vídeos sobre esses assuntos aí de previdência, de investimentos também.